Meu nome é Jordan Webb e estou encarando meu celular em uma cafeteria no Distrito Financeiro de São Francisco, lendo a mensagem de texto que acabou com qualquer relação que eu ainda tinha com minha família. A mensagem veio da minha mãe às 14h47 na terça-feira antes do Dia de Ação de Graças. Eu estava no meio da negociação de negócios mais importante da minha vida, mas vi o nome dela piscando na tela e mesmo assim conferi. Velhos hábitos. Jordan, desculpe, mas vamos ter que pular você neste ano no Dia de Ação de Graças. Tyler e Madison vão receber em sua nova casa em Westchester, e Madison sente fortemente que a lista de convidados precisa ser, embora ela tenha usado a palavra curada, ela está preocupada com a aparência, já que convidou os pais dela e alguns colegas de Tyler do escritório de advocacia. Você entende, certo? Talvez possamos tomar um café na próxima vez que você estiver na cidade. Te amo, mãe. Li 2 vezes. Depois coloquei o celular com a tela virada para baixo na mesa e voltei à reunião com os representantes da Tech Venture Global, que estavam no processo de adquirir minha empresa de cibersegurança por 160 milhões de dólares. Se você já foi tratado como a vergonha da família enquanto secretamente construía um império, clique no like e se inscreva agora. Você não vai querer perder o que aconteceu em seguida. Deixe eu voltar 6 anos. Eu me formei em ciência da computação em uma universidade estadual e imediatamente desapontei todo mundo ao recusar uma oferta de emprego corporativo para abrir minha própria empresa. Não uma startup sexy com capital de risco e mesa de ping-pong, mas uma empresa prática e entediante de cibersegurança que ajudava pequenas empresas a proteger seus dados. Tyler, meu irmão mais velho, havia estudado na Columbia Law. Ele trabalhava em um escritório tradicional em Manhattan, usava ternos que custavam mais do que meu aluguel mensal e tinha opiniões sobre regiões vinícolas. Quando trouxe Madison para casa 2 anos atrás, ela me olhou de cima a baixo com meu moletom e jeans, e eu vi claramente que me categorizou mentalmente como o irmão fracassado. Madison vinha de dinheiro antigo, daquele tipo que não tem apenas riqueza, mas associações em clubes de campo que estão na família desde 1952. O pai dela era juiz federal. A mãe fazia parte de conselhos de caridade e pronunciava a palavra interessante de um jeito que claramente significava decepcionante. Na festa de noivado de Tyler e Madison, ela me apresentou aos pais como o irmão de Tyler, aquele que mexe com computadores, não ciência da computação, não tecnologia, computadores. Tipo, ele conserta laptops na Best Buy. Eu não corrigi. Estava ocupado demais construindo algo real. Minha empresa, Secure Solutions, começou no meu apartamento com 2 funcionários. Eu e meu melhor amigo da faculdade, Marcus Chin, fazíamos ligações frias para pequenas empresas, consultórios médicos, escritórios de advocacia, qualquer um que tivesse dados valiosos para proteger, mas não pudesse pagar segurança de nível corporativo. Ninguém se importa com pequenas empresas até que elas sejam hackeadas. Marcus disse, no nosso primeiro ano, seremos nós que nos importaremos primeiro. E ele estava certo. Crescemos devagar, mas de forma constante. 10 clientes se tornaram 50. 50 se tornaram 200. Contratamos especialistas em segurança, construímos softwares proprietários, desenvolvemos protocolos que realmente funcionavam para empresas com orçamento limitado. Tyler me perguntou sobre minhas coisas de computador exatamente uma vez, em um jantar de família, 3 anos atrás. Então você ainda está no negócio de suporte técnico? Ele disse, cortando o bife com a precisão de quem aprendeu a técnica correta de faca. Consultoria em cibersegurança, corrigi. Ah, é certo. Está indo bem? Estamos crescendo. Bom. O pai de Madison estava falando justamente sobre como é importante encontrar seu nicho, mesmo que não seja particularmente prestigiado. Ele falou como se estivesse sendo solidário, como se estivesse orgulhoso de eu ter encontrado meu cantinho. Eu poderia ter contado para ele que acabávamos de assinar um contrato com uma rede hospitalar regional no valor de 2 milhões de dólares. Poderia ter contado que 3 empresas de venture capital nos procuraram. Poderia ter contado que eu ganhava mais do que o salário de nível associado dele no escritório de advocacia. Mas não contei. Apenas sorri e mudei de assunto, porque estava aprendendo algo importante. A percepção da minha família sobre meu sucesso não tinha nada a ver com sucesso real. Tinha a ver com aparência. Tyler tinha o diploma certo, o cargo certo, o endereço certo.
Eu tinha uma startup, o que na cabeça deles significava que eu estava a um mês ruim de voltar a morar com a mãe. Então, deixei que pensassem assim. Eu dirigia um Toyota de 7 anos. Morava em um apartamento modesto em Oakland. Usava moletons em eventos de família. E construí minha empresa em algo extraordinário. Enquanto eles parabenizavam Tyler por entrar no caminho de sócio do escritório, a verdade era que a Secure Solutions havia crescido além do que eu imaginava no início. Expandimos para contratos governamentais, protegendo dados sensíveis de agências federais. Desenvolvemos softwares que empresas da Fortune 500 licenciavam. Fomos destaque na TechCrunch, Forbes e Wired. E minha família não fazia ideia. Minha mãe ligava a cada poucos meses: como vai o negócio de computadores, querido? Está conseguindo clientes suficientes? Como se eu estivesse tocando uma operação freelance estável em vez de uma empresa com 47 funcionários e escritórios em 3 cidades. Tyler ocasionalmente enviava vagas de emprego, vi isso em uma empresa de tecnologia em Nova York. Pode ser mais estável que a coisa de startup. Me avisa se quiser que eu fale algo. As vagas eram sempre de nível médio, sempre menos do que eu já fazia. Nunca contei a verdade porque queria ver se eles me amariam sem o sucesso. Se me respeitariam sem o dinheiro, se me valorizariam como pessoa em vez de símbolo de status. A resposta, cada vez mais, era não. A chegada de Madison piorou tudo. Ela cresceu em um mundo onde seu valor era determinado pelo CEP e pela associação a clubes. Avaliava as pessoas como se avaliasse móveis. Isso vai combinar com a estética que estou tentando criar? Eu não combinava. No casamento deles, no ano passado, Madison me colocou na mesa 12 com o irmão da namorada do colega de faculdade de Tyler e um primo com quem ninguém falava há 5 anos. Tyler estava ocupado demais sendo o noivo perfeito para perceber. Minha mãe apenas disse: Madison se esforçou tanto com a disposição das mesas, querido. O ponto de ruptura aconteceu 6 meses atrás, quando Tyler e Madison compraram uma casa em Westchester com 4 quartos, estilo colonial. O tipo de casa que grita: chegamos. Eles fizeram uma festa de inauguração. Eu não fui convidado. Foi um encontro pequeno, explicou minha mãe quando perguntei. Apenas a família da Madison e alguns colegas do Tyler. Muito íntimo. Vi as fotos no Facebook. No mínimo 70 pessoas. Foi aí que parei de fingir que não doía. Foi aí que percebi que estava conduzindo um experimento com um resultado já conhecido. Minha família não queria ter um relacionamento comigo. Eles queriam que eu ou tivesse sucesso nos termos deles ou desaparecesse silenciosamente ao fundo. Então, foquei no que podia controlar, o negócio. Deixe um comentário e me diga de onde você está me assistindo hoje à noite. A Tech Venture Global nos procurou pela primeira vez em julho. Eles eram um grande player no setor de cibersegurança e estavam observando o crescimento da Secure há 2 anos. Nossos contratos governamentais chamaram sua atenção. Nosso software proprietário impressionou a equipe técnica deles. Estamos preparados para fazer uma oferta séria, disse o CEO deles durante nossa primeira reunião. Sua empresa preenche uma lacuna no nosso portfólio. Segurança para pequenas e médias empresas é um mercado pouco atendido, e vocês descobriram como servi-lo de forma lucrativa. As negociações levaram meses, due diligence, avaliações, discussões de termos. Marcos e eu trabalhamos com advogados, contadores e consultores. Viajamos para reuniões em Nova York, Boston e Chicago. Não contei nada disso para minha família. A oferta final chegou em meados de novembro, 160 milhões de dólares, 40 milhões em dinheiro para mim pessoalmente, o restante em ações e bônus de retenção. Eu ficaria como presidente de divisão por 3 anos com autonomia total e um salário que fazia a renda de Tyler no escritório de advocacia parecer uma mesada. Assinamos os papéis em 22 de novembro. O anúncio estava programado para 23 de novembro, às 18 horas, horário do leste, no dia de ação de graças. Eu não tinha planejado isso. A Tech Venture queria anunciar antes do feriado prolongado para capturar o ciclo de notícias. Concordei sem pensar no timing. Então veio a mensagem da minha mãe. Sentei naquela cafeteria lendo sobre como eu era pobre demais e sem sucesso para ir ao jantar de ação de graças e comecei a rir. Não uma risada amarga,
mas uma risada genuinamente surpresa diante do absurdo da situação. Marcos levantou os olhos do laptop. O que é engraçado? Mostrei a mensagem para ele. Ele leu 2 vezes, depois me olhou. Você está brincando. Não. Sua mãe acabou de te desconvocar do ação de graças porque a esposa do Tyler acha que você é pobre demais. Essa é a ideia. Enquanto estamos literalmente finalizando um negócio que vai te fazer valer mais do que todos na sua família juntos. Timing é tudo. Eu disse. Você vai contar para eles? Pensei nisso. Pensei de verdade. Não. Vamos ver o que acontece. O que aconteceu foi no dia de ação de graças, 18h04, horário do leste. Eu estava no meu apartamento em Oakland, comendo comida tailandesa para a viagem e assistindo a um filme. Meu celular vibrou com um alerta de notícia. Última hora, Tech Venture Global adquire a Secure Solutions por $160 milhões. Expande divisão de cibersegurança para PMES. Depois outro alerta, e mais outro. TechCrunch, Forbes, Bloomberg, Reuters. A história estava em todo lugar porque era um dia de notícias lento e os repórteres de negócios precisavam de conteúdo. Às 18h15, a CNN já estava passando como notícia do setor de tecnologia. Às 18h30, apareceu no rodapé da MSNBC. Meu celular começou a tocar às 18h47. Primeiro chamado, meu colega de faculdade. Cara, você acabou de vender sua empresa por $160 milhões. Segundo chamado, um ex-professor. Jordan, acabei de ver a notícia. Parabéns. Terceiro chamado, Marcos, rindo tanto que mal conseguia falar. Cheque o Twitter. Você está em alta. Chequei. Hashtag Security Acquisition estava em alta nos círculos de tecnologia. Meu nome estava em alta localmente na Bay Area. Quarta ligação, minha mãe. Deixei ir para o correio de voz. Quinta ligação, Tyler. Correio de voz. Sexta ligação, mãe, de novo, correio de voz. As ligações continuavam chegando. Amigos, ex-colegas, contatos de negócios. Todo mundo, menos as pessoas sentadas ao redor de um peru investister, provavelmente começando a ver os alertas de notícias nos celulares. Coloquei meu telefone no modo silencioso e voltei para o meu filme. Às 21h, eu tinha 47 chamadas perdidas, 32 mensagens de texto, 16 mensagens de voz. Ouvi a primeira mensagem da minha mãe às 22h. Jordan, querido, acabei de ver algo nas notícias sobre sua empresa. Pode me ligar de volta? Estou confusa com o que estou vendo. Primeira mensagem de Tyler. Jordan, preciso que você me ligue. Estou vendo algumas notícias sobre a Secure. Quero ter certeza de que você não está sendo enganado ou algo assim. Mensagem da Madison. Ela nunca tinha me mandado mensagem antes. Jordan, as pessoas estão nos perguntando sobre essa notícia da aquisição. Pode esclarecer o que está acontecendo? Fui dormir sem responder a nenhuma delas. Clique no botão de inscrever-se se você já teve que estabelecer limites com uma família tóxica, porque o que aconteceu depois foi espetacular. Na manhã de sexta-feira, a história tinha crescido. O Wall Street Journal publicou uma matéria sobre pequenas empresas de cibersegurança que estavam revolucionando o mercado. A Forbes publicou um perfil sobre mim que o repórter de tecnologia deles estava preparando há semanas. O Business Insider fez uma análise dos termos da aquisição. Meu telefone já tinha 103 chamadas perdidas. Finalmente respondi ao meio-dia de sexta-feira. Uma mensagem de texto enviada para o grupo da família no qual eu tinha sido removido 6 meses antes, mas ainda podia mandar mensagens. Feliz dia de ação de graças a todos. Desculpem não ter ido ao jantar. Estava ocupado finalizando alguns assuntos de negócios. Espero que o peru tenha ficado bom. Anexei um link para o artigo da Forbes. A resposta foi imediata. Mãe, Jordan, por favor, me ligue agora. Isso é importante. Tyler, precisamos conversar. Quando você volta para Nova York? Madison, acho que houve um mal-entendido sobre o dia de ação de graças. Não respondi.
Estava em reuniões o dia todo de sexta-feira com a equipe de integração da Tech Venture planejando a transição. Na manhã de sábado, minha mãe ligou do número do Tyler. Atendi. Jordan, graças a Deus. Tentamos te contatar por 2 dias. Estive ocupado, mãe. Aquisição da empresa. Você sabe como é. Por que não nos contou? A voz dela tinha aquela tremedeira que usava quando tentava me fazer sentir culpa. Sua própria família, e tivemos que descobrir pelas notícias. Eu contei, mãe, várias vezes. Você perguntou sobre minha empresa de computadores pelo menos 1 dúzia de vezes. Eu disse que estava crescendo, mas você não disse que não sabíamos. Jordan, as notícias dizem 160 milhões de dólares. Isso mesmo. Silêncio. Então Tyler quer falar comigo. A voz do meu irmão entrou na linha usando seu tom de advogado, o mesmo que ele usava com clientes. Jordan, acho que começamos com o pé esquerdo aqui. Obviamente houve algum mal-entendido. Não houve mal-entendido, Tyler. Minha mãe me mandou uma mensagem na terça-feira desconvocando-me do dia de ação de graças porque Madison achou que eu era pobre demais para ir aceitar isso. Depois, minhas notícias da aquisição saíram na quinta-feira. Isso não é mal-entendido. Isso é apenas um timing ruim para você. Madison não quis dizer isso, ela estava apenas tentando criar uma certa atmosfera. Eu sei exatamente o que ela quis dizer. Ela deixou claro o que pensa de mim desde o dia em que nos conhecemos. Tudo bem. Ela tem direito à opinião dela. Jordan, vamos lá. Família é família. Você está absolutamente certo. Família é família. Por isso é interessante que você tenha me tratado como um constrangimento pelos últimos 6 anos. Minha voz estava calma, plana. Cada vaga de emprego que você me enviou. Cada vez que você explicava minha coisa de computador para seus colegas como se estivesse se desculpando por mim. Cada mapa de assentos, cada lista de convidados, cada foto de família da qual eu não fazia parte. Isso não é justo. Sabe o que eu fiz no dia de ação de graças, Tyler? Comi comida tailandesa e assisti um sonho de liberdade sozinho, porque minha família decidiu que eu não era bom o suficiente para comer peru com eles. E sabe de uma coisa? Foi o melhor dia de ação de graças que eu tive em anos. Queremos que você venha para o Natal, ele disse rapidamente. Madison já está planejando. Teremos toda a família. Não. Como assim não? Quero dizer, não. Não vou ao Natal. Não vou a nenhum evento de família até que algumas coisas mudem significativamente. Minha mãe pegou o telefone de volta. Jordan, por favor. Cometemos um erro. Desculpe, mas você precisa entender. Nós não sabíamos. Esse é exatamente o problema. Mãe, vocês não sabiam porque nunca perguntaram. Nunca olharam. Nunca consideraram que talvez eu estivesse construindo algo real. Vocês apenas assumiram que eu estava fracassando porque não estava tendo sucesso exatamente da forma que Tyler tinha sucesso. Nós te amamos. Vocês amam a mim ou amam a ideia de um filho bem-sucedido de quem podem se orgulhar agora que eu valho a pena me orgulhar? Ele começou a chorar. Não me comoveu como antes. Preciso ir, disse. Tenho reuniões o fim de semana todo. Aproveitem o feriado. Desliguei. A próxima ligação veio do pai de Madison, o juiz Harold Preston. Isso foi ousado. Senhor Webb, aqui é Harold Preston. Acredito que nos conhecemos no casamento da minha filha. Juiz Preston, o que posso fazer por você? Queria entrar em contato pessoalmente sobre o infeliz mal-entendido sobre o dia de ação de graças. Madison está bastante abalada. Ela se sente terrível com toda a situação. Tenho certeza que sim. Ela é uma jovem tentando construir uma vida com seu irmão. Às vezes, nesse processo, erros acontecem. Tenho certeza que pode entender isso. Eu entendo perfeitamente. Ela tomou uma decisão baseada no que sabia. Eu tomo decisões baseadas no que sei. É assim que a vida funciona. Senhor Webb, espero que possamos resolver isso como adultos razoáveis. Minha filha gostaria muito de se desculpar pessoalmente com você.
Talvez pudéssemos marcar um jantar. Eu ficaria feliz em hospedar no nosso clube. Lá estava o Country Club. O mesmo clube que Madison havia mencionado, que não aceitava novos membros de certos perfis. Juiz Preston, agradeço a ligação, mas não estou interessado em jantar no seu clube ou em qualquer outro lugar. Sua filha deixou muito claro o que sente por mim. Estou apenas aceitando a avaliação dela e seguindo em frente. Acho que você está sendo irracional. Acho que estou sendo extremamente racional. Sua filha não queria que eu estivesse no dia de ação de graças porque achava que eu diminuiria a classe. Estou apenas me certificando de que ela nunca mais precise se preocupar com isso. Tenha um bom dia, juiz. Desliguei para um juiz federal. Sentiu-se fantástico. As mensagens de voz continuavam chegando. Tia Carol, com quem eu não falava há 3 anos. Tio Jim, que uma vez me disse que eu deveria arranjar um emprego de verdade. Prima Whitney, que me pediu para sair mais cedo da recepção do casamento dela porque eu não cabia nas fotos. Todo mundo queria se reconectar. Todo mundo tinha uma desculpa. Todo mundo estava tão arrependido pelo mal-entendido. Eu deletei todas as mensagens. No domingo à noite, Tyler apareceu no meu prédio em Oakland. Ele tinha voado do outro lado do país sem avisar. A concierge ligou. Senhor Webb, tem um Tyler Webb aqui para vê-lo. Pensei em não deixá-lo subir, mas a curiosidade venceu. Ele parecia péssimo quando saiu do elevador, terno amassado, sem gravata, cabelo bagunçado. Não era o advogado impecável com quem eu havia crescido. Você voou para a Califórnia, disse. Você não atendia seu telefone. Geralmente isso é um sinal de que alguém não quer conversar. Jordan, por favor. Só 5 minutos. Deixei-o entrar no meu apartamento. Era bonito. Vista deslumbrante da Bahia. Móveis modernos, quadros nas paredes. Eu tinha comprado 2 anos antes, quando a receita da Secura atingiu 8 dígitos. Os olhos de Tyler se arregalaram ao ver o lugar. Este lugar é incrível. É um lar. Ele se sentou sem ser convidado. Eu errei. Disse ele. Sim, tratei você como se estivesse falhando quando, na verdade, você estava tendo sucesso além de tudo que eu já fiz. Deixei Madison ditar a dinâmica familiar sem defendê-lo. Fui um irmão terrível. Sim. Olhei para ele, surpreso com minha franqueza. Estou tentando me desculpar aqui. Eu sei. Estou concordando com você. Você é um irmão terrível. Você me tratou como um constrangimento. Deixou sua esposa me excluir de eventos familiares porque eu não atendi aos padrões estéticos dela. Passou 6 anos me fazendo sentir que eu estava falhando, sem nunca realmente perguntar como meu negócio estava de verdade. Sinto muito. Você sente muito por me tratar assim? Ou sente muito porque eu acabei valendo 160 milhões de dólares e agora você parece ridículo? Ele se encolheu. Isso não é justo, não é, Tyler? Se minha empresa tivesse falhado, se eu realmente estivesse lutando, você estaria aqui. Você alguma vez teria enfrentado Madison? Você alguma vez teria me defendido com a mãe? Ele não respondeu. Isso já dizia tudo. Acho que você deveria ir embora. Jordan, não estou cortando você para sempre. Não estou sendo cruel. Só cansei de ser tratado como inferior porque escolhi um caminho diferente. Você quer um relacionamento comigo? Ótimo. Mas precisa ser um relacionamento de verdade, não um em que você só me valoriza quando eu tenho sucesso nos seus termos. O que você quer de mim? Nada. Não quero nada de você, Tyler. Esse é o ponto. Não preciso que você reconheça meu sucesso. Não preciso que você se orgulhe de mim para seus colegas. Não preciso de um assento na mesa de ação de graças curada da Madison. Fui até a porta e a abri. Eu precisava de um irmão que acreditasse em mim há 6 anos. Essa oportunidade se perdeu. Ele se levantou devagar. Então é isso. Terminamos. Estamos em pausa. Uma longa pausa. Talvez um dia possamos construir algo real. Mas agora,
eu preciso de distância de pessoas que só enxergam meu valor quando ele é financeiramente quantificável. Ele foi embora sem dizer mais uma palavra. A história continuou a gerar cobertura de imprensa por 2 semanas. Fiz 3 entrevistas, TechCrunch, Forbes e Bloomberg. Em cada uma, quando perguntavam sobre meu histórico, eu mantinha simples. Comecei a SecureNet no meu apartamento com uma missão clara: proteger pequenas empresas que não podiam arcar com segurança corporativa. O crescimento veio de manter o foco nessa missão. Não mencionei minha família. Não contei a história dramática de ter sido excluído do Dia de Ação de Graças. Esse não era o ponto. O ponto era o que eu construí, a essência da empresa, os relacionamentos reais com pessoas que me valorizavam antes de eu ter dinheiro. Marcos e eu comemoramos a aquisição de forma apropriada no início de dezembro. Jantar em um restaurante com estrela Michelin em São Francisco, só nós 2. Lembra quando fazíamos ligações frias para consultórios médicos do seu apartamento? Disse ele, erguendo a taça. Lembra quando o Dr. Patterson nos disse que estávamos perdendo tempo e desligou? Lembra quando assinamos com ele 2 anos depois, para um contrato de 6 dígitos? Rimos. Riso verdadeiro, daquele que vem de luta compartilhada e triunfo compartilhado. Sua família ainda liga? Perguntou Marcos. Todo dia. Eu não atendo. Você vai algum dia, talvez eventualmente, se eles conseguirem me valorizar como pessoa e não como um ativo? Tomei um gole de vinho, mas não estava prendendo a respiração. O Natal chegou. Passei em Havaí com Marcos e sua família. Alugamos uma casa em Maui, nadamos no oceano, comemos peixe fresco e não verificamos os e-mails de trabalho nenhuma vez. Minha mãe enviou um cartão para meu escritório. Dentro havia uma longa carta sobre família e perdão, e o quanto ela sentia minha falta. Ela não se desculpou pela mensagem do Dia de Ação de Graças. Ela se desculpou por não ter entendido a magnitude do meu sucesso mais cedo. Ainda não tinha entendido. Tyler enviou um e-mail na véspera de Ano Novo. Assunto: podemos recomeçar? O e-mail era longo, detalhado e parecia genuíno. Ele falou sobre ir à terapia, reconhecer suas próprias inseguranças, sobre como vinculava seu valor próprio a status e conquistas, e como isso se refletia em nosso relacionamento. Não estou pedindo para você esquecer tudo, escreveu ele. Estou pedindo uma chance de construir algo real. Não irmão e irmão bem-sucedido, apenas irmãos, se você estiver disposto. Não respondi imediatamente. Refleti por 3 dias. Finalmente, escrevi de volta. Terapia é um bom começo. Continue. Talvez em 6 meses possamos tomar um café. Mas Madison também precisa fazer o próprio trabalho. A forma como ela me tratou não era apenas sobre classe social. Era sobre respeito humano básico. Isso precisa ser abordado. Ele respondeu em menos de 1 hora. Entendido. Obrigado por não fechar completamente a porta. Eu não estava fechando a porta, mas também não a estava escancarando. Se você já precisou se afastar para se proteger, conte sua história nos comentários. O que você teria feito? 3 meses após a aquisição, eu estava em Nova York a negócios. A Tech Venture tinha escritórios em Manhattan e eu me encontrava com a equipe de integração. Mandei mensagem para Tyler, que estava na cidade há 2 dias. Café na quinta de manhã, se você estiver disponível. Ele respondeu imediatamente. Sim, com certeza. Onde e quando? Nos encontramos em um café tranquilo em Midtown. Ele chegou 10 minutos antes, com energia nervosa transbordando. Eu cheguei exatamente na hora. Obrigado por me encontrar, disse ele. Obrigado por estar no horário. Pedimos café. Os primeiros 5 minutos foram conversa fiada constrangedora, clima, o habitual nada. Então Tyler respirou fundo. Ainda faço terapia 2 vezes por semana. Madison e eu também estamos fazendo terapia de casal. Como está indo? Difícil. Muito difícil. Ela está confrontando muitas coisas sobre a forma como foi criada, sobre valores que nunca questionou. Os pais dela não estão felizes com isso. Imagino que não. Ela quer se desculpar com você? De verdade.
Não do tipo de desculpa social, mas do tipo real. Eu observei meu irmão. Ele parecia diferente, de algum modo mais leve, menos polido e mais real. Ainda não estou pronto para isso, disse. Mas fico feliz que ela esteja fazendo o trabalho. Justo, ele concordou com a cabeça. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você não nos contou sobre a empresa, o sucesso, tudo isso? Pensei em mentir, dar uma resposta fácil. Mas estávamos tentando ser sinceros. Porque eu queria ver se vocês me amariam sem isso, se me respeitariam sem o dinheiro, o status e a aquisição impressionante. E por 6 anos, a resposta foi não. Vocês não me amaram. Ele absorveu isso como um golpe físico. Você está certo. Eu sei. Não espero que me perdoe. Bom. Porque eu não perdoei, mas estou aberto à possibilidade de perdoá-lo algum dia. Isso é o melhor que posso oferecer agora. Conversamos por 1 hora. Conversa de verdade, sem encenação. Ele me contou sobre suas inseguranças, sobre a pressão da família da Madison, sobre como havia medido seu valor por validação externa por tanto tempo que esqueceu o que realmente importava. Eu contei a ele sobre a construção da Secure, sobre as dificuldades iniciais, sobre os momentos em que quase desisti, sobre como ser excluído de eventos familiares doeu mais do que ele provavelmente sabia. Quando saímos, nos cumprimentamos com as mãos. Sem abraço. Ainda não estávamos lá, mas era real. Obrigado, Jordan, disse Tyler, por me dar essa chance. Não a desperdice. Não vou. 6 meses depois, jantei com minha mãe. Só nós duas. Ela voou para São Francisco, insistiu em ficar em um hotel, mesmo eu oferecendo meu quarto de hóspedes. Nos encontramos em um restaurante que ela havia escolhido, pesquisado e selecionado cuidadosamente. Ela estava tentando. Seu apartamento é lindo, disse. Ela tinha visitado naquela tarde. A vista é incrível. Obrigado. Gosto dele. Jordan, preciso dizer algo, e preciso que me deixe falar tudo antes de responder. Assenti. Ela tirou um pedaço de papel. Havia escrito, realmente escrito o que queria dizer. As mãos tremiam levemente enquanto lia. Eu falhei com você como mãe. Não só no dia de ação de graças, mas por anos antes disso. Priorizei as conquistas do Tyler porque eram fáceis de entender e de se gabar. Desconsiderei seu trabalho porque não entendia e não me dei ao trabalho de aprender. Deixei Madison te excluir de eventos familiares porque era mais fácil do que enfrentá-la. Medi seu valor por marcas externas que não tinham nada a ver com quem você realmente é, e sinto muito. Sinto muito de verdade, profundamente. Ela olhou para cima, os olhos vermelhos. Não espero que me perdoe imediatamente. Não espero que confie em mim de imediato, mas quero que saiba que vejo o que fiz. Vejo como te machuquei e estou trabalhando para ser melhor, não apenas dizendo, realmente sendo melhor. Fiquei em silêncio por um longo momento. E ser melhor, como seria? Perguntei. Terapia? Ler livros sobre dinâmica familiar e bodes expiatórios. Ouvir de verdade quando você fala, em vez de esperar minha vez de falar. Não fazer suposições sobre a sua vida. Respeitar seus limites. Ela dobrou o papel cuidadosamente e aceitou que eu talvez nunca mais quisesse um relacionamento próximo com ela, que eu talvez tivesse danificado isso além do conserto. Não acho que esteja além do conserto, disse lentamente. Mas precisa ser reconstruído do zero. Não restaurado ao que era, porque o que era não era saudável. Algo novo. Eu aceito o novo. Conversamos por 3 horas sobre minha infância, sobre a criação dela, sobre as dinâmicas familiares que nos quebraram. Não foi confortável. Ela chorou 2 vezes. Fiquei calmo, suficientemente desapegado para ser honesto, mas era real. Finalmente real. 1 ano após a mensagem de ação de graças, organizei um jantar no meu apartamento. Pequeno. Marcos e sua esposa, 2 colegas da Secure que haviam se tornado amigos de verdade. Tyler veio sozinho. Madison tinha um compromisso de trabalho, mas eles ainda estavam trabalhando nas próprias questões. Minha mãe veio nervosa, grata por estar incluída, cuidadosa para não exagerar. Comemos comida boa,
contamos histórias, rimos. Ninguém mencionou meu patrimônio líquido. Ninguém comparou conquistas profissionais. Ninguém atuou para impressionar alguém. Apenas pessoas que escolheram estar ali, que escolheram construir algo real. Obrigada por me convidar, disse minha mãe ao sair. Isso significou tudo. Obrigado por ter vindo e por sempre respeitar os limites. Tyler ficou depois que todos foram embora. Isso foi bom. Muito bom. Acho que podemos fazer de novo. Ele sorriu. Sorriso verdadeiro, não aquele sorriso polido de advogado. Fico feliz que você não tenha desistido completamente de nós. Eu não desisti da possibilidade de nós. Desisti de aceitar menos do que mereço. Há uma diferença. Ah. Depois que ele foi embora, fiquei na minha varanda olhando para a baía. As luzes de São Francisco brilhavam refletidas na água. Em algum lugar por aí, 47 funcionários estavam construindo algo que importava. Milhares de pequenas empresas estavam protegidas por causa do que havíamos criado. E minha família estava aprendendo, lentamente, aquilo que eu sempre soube: seu valor não é determinado pela percepção dos outros sobre o seu sucesso. É determinado pelo que você constrói, por quem você ajuda e se você consegue se olhar no espelho. Eu havia construído uma empresa avaliada em 160 milhões de dólares. Mas, mais importante, havia construído uma vida que vale a pena ser vivida. Papel vale mais que promessas, sempre. E às vezes, o bode expiatório da família acaba sendo o único que realmente entendeu o que importa de verdade.